Bom dia, pessoal. Eu sou o Michael, eu trabalho na CodeMiner, eu sou back-end em Ruby e também já fiz peguei alguns projetos também lá na mesma empresa como desenvolvedor Android, certo? Tá, o que eu vou falar aqui é mais um pouco de conceito, mais voltado para arquitetura, padrão arquitetural em Android. Eu vou mostrar um pouco como foi minha caminhada como desenvolvedor Android, mostrando tipo, como é que eu estava naquele momento, no período que eu comecei e cada período que eu vou mostrar também. Mostrar como era meu background e o porquê eu mudei de padrão arquitetural com o tempo, né? Mas antes, para vocês, para ficar mais claro, espero que todos aqui já saibam pirâmide de testes, mas para quem não sabe, vai poder entender mais ou menos como é que vai funcionar, e para quem já sabe vai ficar só mais claro. Basicamente, o ideal é que a gente tenha a pirâmide de testes dessa forma. Você tem uma grande quantidade de testes unitários, que é a sua base da pirâmide, é onde tem a maior parte dos testes, certo? Você tem que nos testes de unidade, o objetivo é você conseguir testar o máximo de linhas possíveis de um determinado método, por exemplo. Você vai tentar focar naqueles testes mínimos para que o seu método passe. Porque a ideia é que ele seja maior, porque você ganha uma maior cobertura de testes, você consegue testar mais coisas e normalmente ele é menos custoso. Você consegue tanto testar mais coisas e você consegue executar esses testes de forma bem mais simples do que se você tivesse que fazer muitos testes de integração. Teste de integração é aqueles testes lá quando você quer testar uma funcionalidade mais completa. Você não precisa necessariamente testar coisas internas, o que é executado internamente lá no código. Por exemplo, uma chamada a uma API, o que é que muda um valor de determinado objeto. Você não precisa testar isso, você vai testar que, dado que, sei lá, você clicou no botão, de repente vai renderizar outra página, vai renderizar outro tipo de dado, certo? Esse tipo de teste. E temos aqui no topo o teste manual. O teste manual ele tem que ser o menor possível, porque fica muito cansativo para o testador fazer os testes lá os testes manuais, verificar cada coisa, e isso daqui pode causar muitos erros de regressão. Você testou uma parte, desenvolveu outra, quando você não testou mais aquela outra que você não tocou, e aí lá gerou um bug. Você acabou gerando um bug em um canto que não deveria. Então isso é o que acontece muito quando você fica testando fazendo muitos testes manuais, certo? Beleza. Essa parte é meio que um pré-requisito. Opa. Ó. Tá. Em 2012, no final de 2012 para 2013, para o início de 2013, eu tive o meu primeiro contato com desenvolvimento Android. Como é que eu estava naquele momento? 2012 foi no ano que eu entrei na universidade. Eu não tinha experiência nenhuma em nenhuma empresa como desenvolvedor. Eu não tinha nem noção de testes. Meus testes sei lá, de qualquer tarefa de faculdade, sei lá, que eu ia fazer, eu não testava. O teste era manual mesmo, não tinha teste automático. Eu estava entrando no primeiro estágio também, e aí eu tive o primeiro contato com desenvolvimento Android. Esse foi o livro que eu usei, eu acho que ele aqui pegou a referência, é bem antigo esse livro. É a terceira edição do desenvolvimento de Google Android, de Ricardo Lecheta.
Ele é. Então, 2012, né? Aqui, quando eu peguei esse livro para ler, ele é muito bom para você começar, porque ele dá muito conceito. Hoje ainda? Até hoje, se você pegar, sei lá, o que tem aqui, o que ele fala dos componentes, a estrutura do Android é a mesma coisa, ela não mudou, certo? Tipo, foram adicionadas novas coisas, novos componentes, beleza, mas a ideia do desenvolvimento para Android, você pode começar com ele, tipo, é tranquilo. Você consegue. Pode dizer que o Android desde o início não teve nenhuma mudança muito significativa? Tiveram. Na base? Tiveram, mas o que é o desenvolvimento Android, mesmo assim, tipo, a parte mais grossa, não. Tá, beleza. E aí, foi o meu primeiro contato aqui também com o padrão arquitetural MVC. Eu acho que todos aqui já sabem, quando a gente entra na faculdade e tal, o primeiro contato com o padrão arquitetural é MVC. Sempre quando a gente ouve falar em padrão arquitetural, a gente ouve primeiro MVC. E aí, como eu disse, eu estava começando na faculdade e tal, foi o meu primeiro contato com MVC. Bem, eu acho que todos aqui já devem saber, mas o padrão arquitetural MVC é quando você tem os pontos positivos que ele consegue diferenciar ele consegue separar os diferentes aspectos do desenvolvimento do software. Ele separa a controller da view e da model, e a controller é responsável por gerenciar o que é exibido na view e receber os comandos, a interação do usuário com o sistema, certo? Vamos aplicar o padrão MVC e colocar no Android para ver como é que funciona. Você quer trocar o apontador? Você quer trocar o apontador? Sim, por favor. Tá. Como que a gente implementa o MVC no Android? Bem, na verdade, meio que por padrão, o Android, quando você coloca quando você cria o projeto, ele já meio que induz um pouco você aí para o MVC. Ele já meio que induz você um pouco aí para o MVC. Onde abre aqui de novo, sabe? Pronto, beleza. Ele meio que já induz você aí pro MVC. A view, ela é representada pelo layout XML. A model é Java mesmo, é um pouco parecido com o que o rapaz aqui apresentou, a Data Class, e a controller é uma extensão da Activity ou do Fragment Activity. Então, beleza, é uma boa forma de iniciar. Tá, na verdade foi o primeiro contato que eu tive com desenvolvimento Android, né? Primeiro padrão arquitetural que eu utilizei. Beleza. Com o passar do tempo, eu comecei a sentir falta de testes. Como é que eu ia fazer o teste utilizando esse padrão arquitetural? Porque aqui na Activity em Android eu não consigo simular o que simular no teste uma Activity. Se eu não consigo simular aquilo, como é que eu vou executar o código que tem dentro dela? De uma classe que herda dela? Não tem como. Você não tem como fazer isso. Você não tem como testar. Então, e outra, já que o seu código aqui na controller está todo junto, código Java e código Java linguagem e o código Android, certo? Então, se você precisar fazer alguma alteração, alguma mudança só no seu Android, sei lá, você tem uma determinada coisa que você quer mudar no Android, um componente, sei lá, qualquer coisa, você vai afetar seu código Java e o componente que você quer mudar no Android. Isso fica muito difícil para dar manutenção, fica muito custoso para dar manutenção, e sem contar que você não tem teste unitário, certo? Tá.
Que viagem é essa? É bom, não para ela, não é confio. Pronto. Tá. Deixa eu voltar. Tá. Como eu tinha dito, então, nesse caso, a pirâmide de testes fica a pior possível, que é quando ela fica ao contrário. Você não tem nada de teste unitário, você não consegue fazer teste unitário, porque você não consegue gerar dados falsos, não consegue simular a sua controller. Então você não tem nada de teste unitário, você tem que ir para teste de integração. Porém, como eu disse antes, o teste de integração você não consegue testar tudo que está sendo executado ali, você consegue testar uma certa quantidade de código, mas não tudo. Então como é que você vai, por exemplo, uma chamada a uma API para ver se o dado realmente mudou na API? Você vai ter que fazer isso manualmente. Ou seja, os seus testes manuais são os maiores, vai ter que ser o maior. Isso daí é muito custoso. Então dessa forma fica muito custoso fazer testes em Android usando o MVC. Tá, eu não quero que, tipo, eu botei um exemplo aqui, mas é só pra... Eu não quero que vocês entendam cada linha dessa. Eu quero mostrar só que no padrão MVC, aqui a gente tem a controller e tá tudo aqui dentro dessa controller. Você não tem código fora, é só na controller. Então, esse cara aqui, nada disso a gente consegue mocar. Então a gente não consegue testar isso aí. É impossível você testar qualquer código que está aqui. Mas não consegue. Você pode explicar por que a gente não consegue testar? Porque a gente não... porque nessa controller, essa controller ela é herda da activity, ou fragment activity nesse caso. E o que é um activity? Uma activity é uma tela. Para a gente poder testar isso, a gente precisaria exibir uma tela para o usuário, ter um contexto para poder... A interação com a ela... activity é só realmente... Isso é um ponto de entrada. Uma activity é um ponto de entrada para a interação entre o usuário e o aplicativo. Nesse caso aqui, a gente está estendendo direto da activity e todo o código está dentro da controller. Você não consegue... e como você não consegue mocar isso, como é que você vai testar isso? Se você não consegue mocar, Mas, entendeu? por exemplo, para a web a gente consegue mocar uma aquisição. Sim. Mas aí no teste, no caso aqui, você só iria conseguir mocar isso, você só conseguiria testar isso no teste de integração. Por isso que eu disse que o teste de integração ele fica ali no meio, ele está ali no meio, tipo, maior do que o teste de unidade. Porque o teste de unidade você não faz. Você vai conseguir o teste, um pouco de teste para isso, no teste de integração. Mas, por exemplo, uma chamada API, como é que você vai testar aqui? Entendeu? Você não consegue. Você consegue fazer um teste, sei lá, se eu clicar no botão, eu vou exibir outra cor no background. Você consegue testar isso. Você não consegue testar só a chamada API? Isso. Não só, mas tem... você não consegue testar todas as linhas de código. Só a chamada API você não consegue testar. Isso. Também, mas por exemplo, um processamento interno. Porque no teste de integração você vai testar a funcionalidade, certo? Você não consegue fazer teste unitário para isso. O teste de integração você consegue. Ou seja, vai ter coisas aqui que você não vai conseguir testar. Automatizado. Eu perguntar ao pessoal se todo mundo entende a necessidade de testes. Porque você está falando tanto, mas nem todo mundo tem essa ideia ainda da necessidade que a gente tem de estar desenvolvendo para teste. Tá. Então, como eu falei aqui nesse primeiro, né? Nesse primeiro slide. A ideia aqui é tipo, por que a gente precisa ter essa pirâmide de testes? Porque os testes unitários são sempre menos custosos de serem feitos do que, por exemplo, o topo lá, que é o teste manual. Por isso que a ideia é que a gente tem essa pirâmide. O teste unitário é a maior parte, é o que vai testar mais, porque ele é menos custoso e
você consegue ter uma maior cobertura de testes. O teste de integração. Mas assim, se eu tiver uma empresa, por exemplo, eu quiser fazer um aplicativo, o que eu ganho fazendo uma suíte de testes? Foi isso que eu quis que Tá. você falasse melhor. Em vez de só programa aí que é 2 meses aqui para entregar esse aplicativo. Confiabilidade, você ganha mais confiabilidade no seu software. Você consegue, por exemplo, você evita testes de regressão, erros de regressão. Como eu tinha falado antes, por exemplo, você tem 2 telas e aí você começa a mexer em uma, testa, beleza, deu certo. Aí você vai para a segunda. Na segunda você muda algumas coisas, você nem imagina que quebrou a primeira, mas aí de repente pode ter quebrado a primeira. Como é que você vai saber isso? No teste manual, só que você teria que testar todo o seu sistema de novo para poder encontrar cada feature implementada. Exatamente, você tem que testar tudo. Se essa feature não afetou nenhuma. Exatamente, por isso que é muito custoso e a ideia é que a gente siga essa pirâmide de testes. Beleza? Tá. Deixa eu voltar aqui. Beleza, então com a MVC a nossa pirâmide fica invertida. Esse aqui é o problema. Como é que a gente vai fazer? Então eu comecei a pensar, como é que eu poderia melhorar isso? Como é que eu poderia escrever mais testes para isso? Já que com MVC é impossível. Foi aí que foi nesse tempo mais ou menos eu estava já era 2015, no final de 2015 para o início de 2016. Eu já estava lá, sei lá, no meu 3º estágio, já estava engatinhando nos testes automatizados, né? Tanto na faculdade quanto no estágio, eu começava a ver mais testes. Tinha já o conhecimento da necessidade de testes automatizados, tinha um pouco mais de experiência como desenvolvedor e já estava, sei lá, meio que próximo do fim da faculdade. Então, tipo, eu já tinha uma certa experiência com a necessidade de se testar, né? Então, aí eu fui procurar o que é que eu poderia fazer para melhorar os meus testes. Tá complicado. Tá, foi aí que eu encontrei o padrão arquitetural MVP. O que é que diz o MVP? Basicamente você vai adicionar uma camada presenta à sua arquitetura. Essa presenta, a ideia dela é separar o código da linguagem do código do framework, certo? Você não tem mais, na sua presenta você não deve ter nada referente ao Android, é só Java. E Java você consegue testar. Você consegue assim testar toda a sua presenta sem problema nenhum. E na sua camada que tem código Android, que no caso é a controller, você não tem lógica lá. Então, tipo, é aceitável você não ter teste lá, certo? Não tem lógica. A lógica vai ficar toda na presenta. Você está movendo a lógica para a presenta. Isso, Mike. Essa presente ela substitui o controle ou ela Não. Boa pergunta. Eu vou mostrar mais na frente. No próximo slide, na verdade. Isso. Não, ela não está substituindo. Você de qualquer forma você vai precisar da sua controller. Porque ela é a forma de você conseguir interagir com o sistema. Certo? Sem a controller você não consegue nem abrir a tela. Então de qualquer forma você vai ter. Mas você tem que jogar o seu código, que é Java, você vai isolar ele, colocar todo na presenta. Você vai mover o código da controller para a presenta. Só adicionou uma camada a mais, né? Exato, você vai adicionar uma camada a mais para você conseguir testar aquela camada. Você vai conseguir testar aquela lógica. Tá. MVP aplicado ao Android, né? Como é que ficaria? Bem, aqui a view a gente continua com o XML, o XML lá, sem lógica. Na controller da mesma forma que a gente tinha antes, porém sem lógica. A gente delega tudo para a presenta. Por exemplo, você recebe um evento de um clique, a sua controller recebe um evento de um clique, ela manda para a presenta, a controller conhece a presenta.
A presenter vai executar as instruções e aí vai retornar de volta para a controller através de interfaces. Aqui você utiliza a interface porque a presenter não conhece direto a controller. A presenter conhece a interface que a controller implementa, certo? E aí, lá na model continua do mesmo jeito. O que muda é isso daqui, porque agora você está separando a controller, jogando código que antes era não testável para um canto que agora você consegue testar. Dessa forma, você está isolando a linguagem do framework, o que é bom porque, por exemplo, se você quiser fazer uma mudança apenas, sei lá, no Java mesmo, você consegue, você não precisa nem tocar na parte da controller. Já se você quiser fazer, sei lá, uma mudança em algum componente, alguma coisa do Android, você faz direto na controller. Você não precisa mexer no código da presenter. E aqui você consegue, além de você conseguir fazer os testes. Dessa forma você pega de volta a pirâmide. Você pega de volta a pirâmide que eu apresentei, o ideal. Tá. Você pega de volta a pirâmide. Porém, você consegue testar a presenter completamente. Beleza, esse é um ponto positivo. Só que você não sabe de onde vem aquelas chamadas, quando é que ela vai ser executada, certo? Que é que a gente teria que adicionar isso no teste de integração. Porque, como assim, você não sabe porque... Por exemplo, você tem não sabe quando o usuário vai clicar, em que o usuário vai clicar para chamar. Exato, exatamente. Você não consegue saber quando é que aquele método vai ser executado. Você só sabe que quando ele for executado, você vai testar aquilo. Beleza, isso daí já é um avanço, né? Para o que você tinha antes, você não tinha teste nenhum. Porque o presente não conhece o controle, né? Isso. Só o controle tem ciência. Exatamente. Só a controller que conhece a presenter. Então, mas já é um avanço, você já consegue voltar para a pirâmide. Sim. Beleza. Aqui é um exemplo, não dá para ver direito, mas como eu disse, a ideia não é que vocês entendam o código de cada linha aqui, mas basicamente você tem a controller que conhece a presenter e a presenter chama esses métodos da interface. A presenter é só Java, então você consegue mocar você consegue testar a presenter porque você consegue mocar a sua view, certo? Que é a interface lá. Você consegue dizer, quando eu chamar um método, por exemplo, aqui tem um método clicar no botão Home. Você vai conseguir fazer o teste. Quando eu clicar no botão Home, ou seja, quando a presenter receber essa chamada aqui, o que é que ela vai fazer? Você consegue fazer isso. Ou seja, você está fazendo testes unitários aqui, certo? Beleza, isso daqui é basicamente explicando o que eu falei aqui. Você vai conseguir testar a partir de cada chamada apresenta, você vai conseguir ver o que é que ela está fazendo. Então a sua apresenta fica totalmente coberta, pode ficar totalmente coberta pelos testes. Essa é a vantagem do MVP, de você ter o MVP. Porém, deixa eu voltar para cá. Vocês conseguem ver o problema desse padrão arquitetural? O problema principalmente aqui. O problema é aqui, na verdade. Porque o controller tem que ter informação da interface, é isso? Está implementando a interface? Seria isso? Não, ele tem que... É o quê? O presenter não conhece o controle. Não. Mas isso é amor. Esse não é o problema, esse daí não é o problema. O problema aqui é que a gente tem um círculo. Olha o círculo aqui que a gente tem. Quando a controller quando você recebe um evento na controller, a controller chama a presenter. A presenter vai executar algumas coisas, pode chamar o método da controller de volta para poder continuar com o seu processamento. Ou seja, você tem múltiplas chamadas. A controller chama a presenter chama a controller devolve um resultado para a presenter e assim fica. Como é que você vai saber quem originou aquela chamada? Qual foi o método que originou aquela chamada? Então isso daqui você vai ter múltiplas interações, o que não é interessante. Muitas vezes se você pegar um código mais complexo, você não vai entender de onde é que vem
sei lá, determinada chamada apresenta, por Seria exemplo. difícil até pra mocar isso no teste. Isso, Eu exatamente. entendi. Você pode dar um exemplo? Tipo, real? Pronto. Vou dar um exemplo, não tá aqui não, mas eu vou dar um exemplo bem. Tentar ser. Explicar assim, tá. Você tem um background de uma cor, vamos dizer azul, certo? E ele pode ser azul ou preto, vamos supor. Você tem a presenter que é responsável por fazer uma lógica determinada lá e mudar essa cor desse background, De certo? acordo com a minha regra do negócio que vai estar no papel. Isso. E aí quem sabe é a presenter. Então quando você clica no botão, por exemplo, para mudar a cor daquele background, ele chama a controller, chama a presenter e diz, sei lá, muda essa cor do background. A presenter vai ter que fazer uma lógica lá interna e aí, sei lá, ela pergunta, controller, qual a cor atual do seu background? Ela vai ter que retornar para a presenter e dizer, agora está preto. A presenter vai se comunicar com a interface, que Isso. vai se comunicar com o controller para voltar para a presenter? Isso, que vai voltar para a presenter com o resultado daquilo, daquela cor. Apresenta um delegate da interface e na controller você tem a implementação da interface. Isso, exato. Mas de qualquer forma, o problema é que você está... O problema principal aí é que você está delegando para a presenter uma chamada. A presenter, algumas vezes, ela pode precisar de dados da controller. E aí ela volta na controller. E esse A dado controller não retorna pode os ser dados. só, tipo, da requisição que o controller faz para a presenter, não pode... Pode passar. Porém, se você tem um método... Assim, o exemplo que eu dei é bem simples, porque é só mudar a cor, por exemplo. Mas sei lá, se você tem um método que executa várias instruções... Só terminar aqui. Você tem um método que executa várias funções, certo? Várias instruções. Em uma dessas instruções você precisa de uma certa informação que está na controller. Sei lá, mas não faz sentido você na primeira chamada passar, sei lá, 10 Oi? Desvariáveis. Isso, 10 atributos daquilo que, sei lá, talvez não faça sentido ali para o contexto geral, mas só na hora que ela for executado um método específico, uma instrução específica. Esse é que é o problema, entendeu? Então você muitas vezes pode ficar perdido, porque a controller muitas vezes vai chamar a presenter chama a controller e assim vai fazer vai ficar meio que muitas chamadas, não um loop, porque no final vai terminar, mas o problema é que você vai ficar fazendo essas chamadas e você não vai saber direito, num contexto mais complexo você não vai saber direito quem é que originou aquilo e quais são todos os campos, todos os locais que aquele método é chamado, por exemplo. Entendeu? Desculpa você. Não, eu ia dar um exemplo de como se estivesse mudando de tela, né? O primeiro controle chama apresenta, nada apresenta os dados da próxima tela. Aí pediria de novo os dados da próxima tela, que mandaria de novo. Sim, mais ou menos, porque no caso, como você está isolando na presenter você não tem nada do Android, então você tem que mandar de volta para a controller de qualquer forma. Pronto, abrir, pronto, exatamente. Várias chamadas. Exatamente. Pronto, eu consigo ver agora um exemplo mais claro. Você quer abrir uma tela, você clica no botão para abrir uma tela. Só que você não sabe qual é a próxima tela. Sei lá, tem 4 telas para você abrir. A controller chama a presenter e a presenter vai ter que procurar quem é aquela tela e vai ter que mandar de volta para a controller. Porque a presenter não sabe como é que vai renderizar uma tela nova. Quem sabe é a controller. Porque isso aí